Tinha que ser criança. Quem traz criança pro parque, doido? Não vou entender um negócio desse. Pra que uma criança grita tanto? Quanto eu devo cobrar? Eu acho que essa é a pergunta que os novos profissionais do audiovisual mais me fazem aqui no YouTube e no Instagram, e hoje finalmente eu vou te ajudar com isso. Mas vamos bater esse papo lá fora porque o verão tá acabando, o outono tá chegando e eu quero aproveitar um pouquinho do que sobra ainda de tempo bom. Vamos lá. Mas ó, eu quero começar dizendo que eu não vou te dizer quanto cobrar. Eu não posso te dizer quanto cobrar, isso é muito pessoal, muda de mercado para mercado, muda de trabalho para trabalho, mas eu vou te dizer tudo que eu levo em consideração na hora de definir meus preços e tudo que eu acho que você também deve levar em conta na hora de definir os seus. E esses parâmetros são o valor da sua hora de trabalho, qualquer custo que você vai ter, tempo e distância de deslocamento até o local desse trabalho, a utilização das imagens que você vai produzir, o tipo e tamanho de cliente e qualquer outra peculiaridade que esse job pode envolver. Vamos começar falando do valor da sua hora de trabalho. Esse talvez seja o parâmetro mais importante para você começar a ter uma noção do quanto cobrar. Eu demorei muito para encontrar o valor da minha hora de trabalho e mesmo assim é um valor que está sempre mudando de acordo com cada projeto. Mas com o tempo, com a experiência, você vai começar a fazer cálculos de ver quanto você demorou para fotografar, filmar, editar e entregar cada trabalho, dividindo o valor que você recebeu pelo número de horas que você trabalhou, você já consegue ter uma noção do preço da sua hora de trabalho. Com o tempo, com a experiência, só de receber do cliente a descrição do projeto, você já vai conseguir ter de cabeça um valor muito aproximado das horas que você vai dedicar a esse trabalho e já vai conseguir passar para o cliente o preço com mais facilidade. Uma coisa muito importante que também é um lembrete para mim, conte sempre com imprevistos. Se você acha que vai finalizar um projeto em 10 horas, cobra por 12, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E leve em consideração também o seu tempo de deslocamento até o trabalho e possíveis alterações e correções que você pode ter que fazer depois de apresentar o trabalho para o cliente. Isso acontece muito com vídeo, por exemplo. A próxima variável que você tem que levar em consideração na hora de fazer o seu preço é o tempo e a distância de deslocamento até o local onde você vai desenvolver esse projeto. Primeiro porque, obviamente, isso vai impactar nos seus custos, né? Você vai ter que chegar lá e isso custa dinheiro. E segundo porque no tempo em que você está se deslocando até o trabalho, você já está à disposição do cliente e muito provavelmente dentro de um avião, dentro de um ônibus, você não vai poder estar fazendo nada tão produtivo. Então, naquela hora, naquelas 2 horas que você vai gastar para chegar no local onde vai captar as imagens, você não vai estar trabalhando. Então, são 1 a 2 horas de tempo ocioso e você tem que ser remunerado por isso, porque já é um tempo que você está dedicando à pessoa que te contratou. Então, depois que você descobrir qual é o valor da sua hora de trabalho, eu te aconselho a cobrar pelo tempo de deslocamento 25 a 40% do valor de uma hora de trabalho para cada hora de deslocamento até o local do job. Isso nos leva ao próximo tópico, que são os custos. Qualquer tipo de gasto que você precisa ter para desenvolver a sua atividade tem que ser pago basicamente pelo cliente. Os custos operacionais da sua atividade não devem sair do seu lucro. Você deve definir: eu quero lucrar R$2.000 nesse trabalho e vou ter R$1.000 de custo, tem que cobrar R$3.000 do cliente pelo menos. Então você não pode esquecer de calcular nos seus custos qualquer coisa relacionada a transporte, gasolina, passagem de ônibus, passagem de avião, hospedagem, alimentação se for um trabalho que vai te tirar de casa por muito tempo. E como eu falei, qualquer custo operacional. Teoricamente, em todos os seus trabalhos, você tem que embutir um percentual dos seus gastos com energia, internet, por exemplo, depreciação do equipamento. É um negócio complicado de calcular, mas é sempre bom lembrar que a cada foto que você tira, o seu obturador está uma foto mais perto de acabar com a sua vida útil e de ter que ser trocado, ou todo o corpo da câmera ter que ser trocado. Então toda e qualquer despesa que você tiver tem que ser cobrada do cliente, mas você não precisa discriminar isso na hora de apresentar o orçamento para o cliente. Deixa lá embutido, é o preço do seu serviço, é o total, é só o que o cliente precisa saber. Outra coisa que você tem que levar em consideração é quem é o seu cliente e para que ele vai usar as suas imagens.
Vamos aqui tomar como exemplo 2 trabalhos, um ensaio de família e uma sessão de fotografias de produto para uma grande rede de supermercado que tem na sua cidade. Nos 2 trabalhos você vai trabalhar mais ou menos 2 horas e entregar 20 fotos. São trabalhos que podem parecer muito semelhantes, mas não são. A família quer as suas fotos só para lembrança pessoal. Eles vão pegar as suas fotos, vão guardar, talvez postem no Instagram, talvez postem no Facebook. Se você estiver vendo esse vídeo daqui a 10 anos, eu não sei se Instagram e Facebook ainda existem, mas enfim. Já a grande rede de supermercado vai pegar as suas fotos, vai colocar no encarte, no aplicativo, no site e vai usar essas imagens para vender produtos, para ganhar dinheiro. As suas fotos vão virar dinheiro para o seu cliente. Tá entendendo onde eu quero chegar? Você não pode cobrar a mesma coisa desses 2 trabalhos por causa disso. São utilizações totalmente diferentes do seu trabalho. Uma num âmbito muito mais íntimo e pessoal de uma família, e no outro as suas fotos vão ser basicamente ferramentas para o seu cliente ganhar dinheiro. Então é por isso que você não pode tratar esses 2 trabalhos como se fossem a mesma coisa. São coisas totalmente diferentes que você tem que cobrar de forma totalmente diferente. Para trabalhos comerciais, como esse exemplo aí que eu dei do supermercado, eu te aconselho a cobrar pelo menos 50% a mais do que você cobraria para um trabalho parecido para uma família ou ensaio de casal, alguma coisa assim. Sempre que você souber que as suas fotos vão ser usadas para, mesmo que indiretamente, gerar dinheiro, você tem que cobrar mais, você merece ser pago um valor melhor por isso. E para isso é muito importante também você fazer uma boa entrevista, ter uma conversa completa com o seu cliente assim que ele te procura, para conseguir definir direitinho e entender direitinho o que ele quer. Um exemplo real aqui. Semana passada eu fui procurado por uma moça pedindo orçamento para um ensaio. Ela perguntou quanto sairia para fazer um ensaio dela com uma amiga. Aí eu já ia enviar o meu orçamento de ensaio normal, até que eu resolvi perguntar mais informações, pedir informações sobre qual seria a utilização dessas imagens. Aí que tá, ela e a amiga têm um blog sobre roteiros turísticos em Portugal. Elas eventualmente vão passar a prestar serviço de guias turísticos. Ou seja, não era um simples ensaio de amigas, era um trabalho comercial. Elas iam usar minhas fotos para divulgar o trabalho delas e eventualmente ganhar dinheiro em cima disso. Então, em cima da hora, eu lembrei de fazer essa pergunta-chave que transformou totalmente o valor que eu cobraria delas. Se eu não tivesse lembrado de perguntar isso, eu ia ganhar muito mais do que eu mereço. Eu ia ganhar muito menos do que eu deveria. E por último, mas não menos importante, você tem que cobrar a mais por qualquer tipo de detalhe, peculiaridade, característica do trabalho que vá tornar a sua vida um pouco mais difícil ou um pouco menos confortável. Isso também é muito pessoal, mas eu vou te dar aqui 3 exemplos que podem te ajudar a entender o que eu quero dizer com isso. Eu sou de Belém do Pará e lá tem 2 igrejas muito procuradas para casamento e muito bonitas, mas que tem um problema sério. Nenhuma das 2 é climatizada. Belém é uma cidade muito quente. Apesar dos casamentos geralmente acontecerem lá à noite, faz 30 graus de noite. É muito quente, é muito abafado e é muito desconfortável. No primeiro casamento que eu fiz em uma dessas igrejas, não tinha nem começado a cerimônia, tinha acabado de chegar na igreja e eu tava doido já para chegar em casa e tomar banho. Eu tava me sentindo muito mal, muito desconfortável. E se for para trabalhar desconfortável, detestando estar lá, eu acho que eu mereço ser pago um pouco mais, né? Então é por isso que eu sempre pergunto para os casais onde vai acontecer o casamento. Primeiro, porque eu tenho que saber para onde eu tenho que ir. E segundo, porque eu preciso saber tudo sobre aquele lugar para ir preparado e cobrar um valor justo para estar trabalhando ali. Outro exemplo, eu fiz um trabalho de vídeo para uma empresa grande no Brasil, uma empresa que faz cosméticos com ingredientes naturais. Eles fazem um trabalho bacana e tem produtos bacanas. E esse trabalho aconteceu numa região super remota lá na Amazônia. Então eu passei 3 dias filmando em lugares lindos, mas com muito calor, pisando na lama, dormindo numa palafita infestada de aranha, que é um negócio que eu tenho pavor. Dormi não, né? Passei a noite, porque eu tava tão agoniado, tão desesperado, que na primeira noite, pelo menos, eu não consegui pregar os olhos. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que foi um trabalho muito gratificante de fazer, um dos trabalhos mais bonitos que eu já fiz até hoje, mas que foi muito desconfortável
e a experiência de estar naquele lugar poderia ter sido melhor. O que eu quero dizer é que, se eu soubesse quais eram exatamente as condições em que eu ia estar hospedado lá, eu com certeza teria cobrado mais para pagar por esse meu desconforto. Ou, por exemplo, se você vai fotografar um casamento que fica a 2 horas de distância da sua casa. Imagina, dirigir 2 horas, fotografar um casamento durante 8, 10, 12 horas e depois dirigir mais 2 horas de volta para casa. É muito diferente de fotografar um casamento e trabalhar 8, 10, 12 horas num lugar que fica a 15 minutos de casa, né? Então, para esse casamento que está mais longe, você vai cobrar mais. Primeiro, porque vai gastar mais gasolina. Segundo, porque vão ser 4 horas naquele dia de tempo basicamente perdido. E terceiro, porque você vai ficar muito mais esgotado. Vai ser um trabalho muito mais cansativo, pelo qual você merece ser compensado. Ó, fazendo um paralelo aí com a CLT, é como se fosse ganhar hora extra ou adicional de insalubridade, por exemplo. Então é isso, essas eram as dicas aí que eu tinha para te dar hoje sobre como montar um orçamento que garanta que você vai receber quanto merece pelo seu trabalho, que você não vai esquecer de cobrar por nada. Espero que essas dicas tenham te ajudado, que a partir de agora você pare de receber menos do que deveria pelo seu trabalho. E se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer, a atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, porque você recebe meus vídeos assim que eu postar, beleza? Então por hoje eu vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo. Falou!